a minha mãe teve um processo de quase morte. Ela começou com uma dor a gente achava que era apêndice, vesícula e tudo mais. Até que um dia ela não melhorava, e a gente chegou com ela no hospital da cidade. E felizmente estava um amigo, e ele disse assim, ué, o que tá aqui, Rô? A gente tinha trabalhado juntos, ele era um médico que tinha trabalhado comigo em posto de saúde. E aí eu disse, não, a mãe tá, faz dias que não tá bem. E aí ele disse, nossa, achei ela a cor dela estranha, deixa eu examinar ela. Resultado, a mãe, em 2, 3 dias, a mãe estava na fila de transplante de urgência do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com uma hepatite B fulminante. Então, assim, segundos para... A doutora me disse assim, Rochelle, ela tem X horas para receber um fígado, ou você já pode entrar com a parte burocrática. Cara, eu era uma adolescente ainda, tipo... O que a gente é com 20 e poucos anos? Nada. Tu não tem essa consciência. Às vezes, quando a gente fala assim, hoje, como mãe, eu olho pra quando me dizem, ai, mas fulana já tem 20 e poucos, eu penso, cara, eu já tive, eu não sabia nada nada nessa idade. E quando me disseram, assim, que ela tinha tantos dias, tantas horas, 48 horas para receber um fígado, e a minha mãe é O negativo, Difícil isso aí. eu comecei em uma briga interna com Deus, porque eu não cabia na minha cabeça, no meu coração, que eu tinha que rezar para alguém morrer para ela viver, porque é isso, né? É verdade. A doação de órgãos é isso. É orar que alguém morra que seja compatível com aquele órgão que a pessoa precisa. E aí foi a primeira vez que eu tive uma conversa poderosa com Deus, assim. E eu lembro, o Roberto estava comigo. Eu me ajoelhei no meu quarto, assim, cara, e eu disse, eu não tô preparada para perder minha mãe. Eu não vivi com ela o que eu tenho para viver. E foi muito profundo. Acho que foi realmente a primeira vez que eu conversei e eu senti Deus dessa forma. Pedi perdão por coisas que eu nem sabia se eu tinha feito e eu pedi, por favor, uma segunda chance. Aquele boletim que vem da UTI, mas como é que como é que eles dizem? Tem 2 boletins. Não é normal, Tu nunca sabe quando a pessoa tá bem ou quando ela tá quase morrendo, Sim. né? Porque não faz diferença. Está internada sob observação. Isso, tu liga pra UTI, só tem 2, tu não sabe. Ah, Aqui, não, aquilo não faz diferença pra ti. sim. Porque ela continuava naquela fila de transplante. Quando, bom, a mãe saiu, tem um padre que é chamado Padre Zeferino Agostini, tem um lugar aqui em Passo Fundo que tem as irmãs Ursulinas. Isso mesmo. E aí eu sei que eu tinha uma amiga que era freira, a gente foi lá, todo mundo orando, pedindo e rezando e tudo mais. Fomos lá na Nossa Senhora Aparecida, avó. Gente, tudo que é lugar. Não me veio me dizer que na hora do desespero é tudo, todo mundo, cada um com a sua fé, orando e pedindo para aquilo. Verdade. E aí, por uma conversa com a doutora, ela me disse assim: a gente estava na antessala, eu, a mãe, o meu pai e a minha irmã. E ela disse: olha, Rochelle, o negócio é o seguinte, não chegou. A gente ainda não tem expectativa que chegue o fígado para ela. E se eu fosse você, eu começaria a pensar na parte prática. E na hora, assim, eu olhei para aquilo, minha irmã olhou para mim, o pai, e eu olhei bem pra cara dela. Eu disse assim, esquece tudo que ela tá falando. Eu olhei pra doutora e digo, eu amo ela, porque ela foi extraordinária, mas na hora, assim, me deu uma raiva dela. Eu disse, esquece tudo que ela tá falando. Porque para Deus nada é impossível. E eu disse, a partir de agora, o nosso jogo não é aqui dentro, o nosso jogo é lá fora. E aí a gente foi para tudo que era lugar que disseram pra gente. Reza a hora, pede, vai aqui. Gente, não tem. Eu sei que depois eu passei meses agradecendo todo mundo, porque não deu. 2 dias depois eu recebi uma ligação, tocou o telefone, eu tava na casa da minha Dinda, e era do hospital. E eu disse, foi, né? Não tenho o que dizer. Quando eu atendi, a doutora me disse assim, eu não sei, Rochelle, para que Deus você reza. Mas a tua mãe tá recebendo uma melhora que a medicina não explica. O fígado dela está se regenerando. Isso nunca aconteceu. Em todos os anos que eu tenho de medicina, isso nunca aconteceu. Resultado, 4 dias depois, a minha mãe estava em casa. E aí eu entendi que parte minha tinha se resolvido ali. Só que não era suficiente, porque eu era a mãe da minha mãe, eu era a mãe do meu pai, eu era a mãe da minha irmã, eu era a mãe de todo mundo. Nesse processo pós, a mãe
resolveu viver a vida dela, entendeu? Sabe qual é a pessoa que quase morreu que vai tolerar alguma coisa depois da vida? Já viu isso? Nunca mais. Eu vou viver, eu não quero mais, eu vou viver a minha vida, vai ser as coisas do meu jeito e ela sabe, eu admiro ela demais por isso. E ela e o pai tiveram umas encrencas lá e deram um tempo. E ela foi lá pra casa. E eu sei que eu tive uma conversa com ela. Eu lembro como se fosse hoje, eu disse, mãe, eu sou tua filha e tu é minha mãe. Você tem que se acertar com o pai. Eu e o Roberto, a gente já morávamos juntos. E eu sou tua filha e vocês são meus pais. E vocês vão ter que resolver isso, vocês dois. E eu sei que ela voltou pra casa, eles resolveram e milagrosamente, acho que deu um ano depois, eu tava grávida do Arthur também. Tudo se resolveu. Sim, tipo, um milagre mesmo, porque... Tu não se sentia nessa posição totalmente de filha, assim, tu não agia como filha, é isso? Não, porque pra mim era normal fazer pelos outros. Sim. Fazer pela mãe, fazer pelo pai. Sabe aquela coisa assim, fala com o teu pai porque tu nunca foi a tua comunicadora, interlocutor da família? Sim. Resolve com a fulana que só te ouve. Fala tu pro fulano. Fala tu pro fulano. E esse não é o papel legal, porque a gente veio aqui para desenvolver relacionamento. A gente veio aprender a se comunicar. Sim. Então, se tiver sempre alguém no meio, quando tu não tá no meio, a família não anda, né? Então, eu me coloquei no papel de responsável pela minha irmã, tanto que a minha relação com a minha irmã mais nova, hoje é saudável. Não era. Porque eu me colocava no papel de mãe dela, e ela só queria uma irmã. Sim. Eu era aquela que, onde é que tu vai com essa roupa? Entendeu? Você tava incomodando. É isso aí. E aí a gente se resolveu nisso depois, quando eu entendi que eu tava ocupando o lugar errado. Entendi. Só que não é simples, Jaque. E às vezes a gente não se dá conta, porque é inconsciente, né? Também vai da personalidade. Às vezes tu quer tudo tão certinho, tudo tão correto, ou tu gostaria que o teu pai fizesse algo por ti que ele não faz, e tu acaba tendo atitudes para chamar atenção, ou inconscientes, que acabam atrapalhando no relacionamento geral da família, né? E às vezes, realmente, se tu não tá bem aqui, vaza, né? E tu já tava com o Roberto, né? Eu tava, sempre com uma família fora, tipo aquela coisa, deu uma dor de barriga em alguém, vai ligar pra quem? Deixa que eu resolvo. Não era o modo trator? Eu fui o modo trator, entendeu? Sim. E eu sou uma controladora em remissão. Isso. Né, marido? Eu sou uma controladora em remissão, porque pra mim, tipo assim, cara, a maternidade joga a gente... E alivia muito mais deixar cada um fazer o seu papel, né? Por que dói a maternidade, já? Tão esgotada, tá, mas o que é dele, tu não precisa fazer o que é dele. Por que dói a maternidade? Porque quando a mulher pare, o neném nasce, ela viu que ela não tem só o bebê pra cuidar. Ela criou um monte. Ela tá ali sendo mãe do pai, mãe do marido, mãe da sogra, mãe do sobrinho, mãe de todo mundo. Dando explicação pro vizinho, pra não sei quem, pra rede social. Exatamente. Por isso que a maternidade pesa. Porque quando o bebê nasce, tu não tá ali só pra cuidar do bebê. Tu criou um sistema que precisa de você. E tu tava ali. Que demanda. Então, a salvadora, né? E a controladora é jogada no chinelo quando o bebê nasce. Daí muda tudo. Muda tudo. E tu teve bons momentos, né? Óbvio, a maternidade traz ótimos momentos, né? Mas teve aquele momento, assim, que tu pensou assim, eu acho que eu vou pirar. Dá pra romantizar a maternidade? Porque eu vejo muita gente, né? Só no... Coisa boa. Olha aqui, roupinha pra passeio. Nossa, já que... Acho que uma das coisas que mais me conectou com o público, e até hoje, é que a gente fala da verdade. Sim. Né? E a maternidade... ela é desafiadora na mesma proporção que ela é maravilhosa. Mesma coisa que os gêmeos. É amor em dobro, sim, o trabalho também. Como que você desenvolver um ser humano vai ser algo simples? Olha pra gente. Sim. A gente tem tratamento a vida inteira. É óbvio que meus filhos vão precisar fazer terapia. Eternas mudanças. Entendeu? Então, sim, é desafiador, mas eu lembro que quando teve um dia, assim, que foi surtante. O João... Sabe aquele dia que fica marcado na tua cabeça? Tipo assim, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Eu lembro que eu ficava com os dois de manhã, com os três. Os dois bebês, os gêmeos. O João de manhã e o Arthur ia pra escola de manhã e o João ia de tarde. E o Roberto não tava. E a minha tata só chegava depois do almoço. E eu fiz almoço com os gêmeos. Fiz almoço, dei almoço pro João. A Celina deu uma crise de choro. O Ravi tava desesperado. O João foi fazer número 2 na hora que tava passando a van da escola. Meu Deus.
E ele tinha prova. Sabe quando, tipo assim, ó, tudo? Eu lembro que eu liguei pra esse cara e disse assim, eu não vou aguentar hoje. Hoje, por favor, venha mais cedo, porque hoje não deu certo. Esse cliente, eu não preciso passar por isso. Eu não sei, eu disse que eu ia dar conta, mas eu não tô dando conta de nada. Tem o dia que dá, mas é um dia, entendeu? Sim. Então, sim, isso é uma das 1000 coisas que passam. Que, que tu realmente vai achar estratégias para aliviar a pressão que está em volta de você, né? Tem que achar uma estratégia. Olha, minha voz, o meu dia foi ontem. Isso que eu nem filho tenho. Então, assim, a gente sempre tem um dia que a gente para e pensa, não adianta eu correr, não adianta eu atropelar. Nada. Eu entrei. Exato, Jaque. E o que, que é o pior? Quando a gente quer controlar. Então, o que, que eu entendi? Que eu digo, cara, pensei, o que caiu pra mim assim na minha frente? Rochelle, você não dá conta sozinha. Porque me diziam assim, você vai precisar de uma tata pra te ajudar. Eu dizia, não, eu vou dar conta, eu sempre dei. Eu vou dar conta, eu sempre dei. E daí quem já tinha gêmeos me dizia, Rô, é diferente. Eu pensava, capaz. É diferente, sim. Não tem intervalo. Não tem espera. Quando dizem assim, ó, uma mentira que sempre se fala, você tem que se colocar em primeiro lugar. Mentira. Mentira. Quando tu tá com teu bebê chorando de fome, você tá com fome, você quer fazer o número 2, teu bebê tá gritando, o que que você faz? Você vai dar mamar, amor. Você não vai, não é primeiro você. Não tem primeiro você. E hoje, assim, mudando um pouco esse teu lado controlador, tu acha que a mãe ela tem que estar sempre presente na criação? Ela tem aquele dia que ela pode dar uma fugidinha? Porque tem dias que tu vai querer fugir, né? Tem. Tem, né? E tudo bem fugir. Tá tudo bem. Tu sabe que a minha mãe falava um negócio e eu pensava assim, nossa, mãe, que Que mãe dramática. péssima. Mãe, eu dizia que tu era dramática quando tu dizia isso. Em Passo Fundo tem um lugar, né, que é o Bezerra de Menezes, Ai, sabe? Né? adoro. Gente, a gente teve lá, infelizmente, né, algumas vezes com familiares. E a mãe me dizia assim, quando a gente surtava, ela dizia assim, vocês vão me encontrar caminhando na estrada sozinha e quando vocês se derem conta, eu já cheguei lá no Bezerra de Menezes. E um dia eu disse pra ele, eu hoje entendo perfeitamente quando a minha mãe dizia isso, porque, cara, tem dias e tá tudo bem. Só que o que que a gente tem que entender que são momentos e que sim, a gente precisa oxigenar. Tu precisa ter pessoas que possam te ouvir. Simplesmente tu chegar assim, eu vim tomar um chimarrão, eu vim tomar um café. Precisa. Ano passado, retrasado, eu fiz. Ano passado. Ano passado. Eu fiz o Ouse. Então, a gente foi em vários lugares, em várias palestras, enfim. E foi quando eu saí depois da maternidade, né? Porque eles estavam com 2 aninhos e meio. E eu lembro que era um desafio até sair. Quando eu chegava nas palestras e eu tava lá e no evento com as mulheres, eu dizia, nossa, coisa boa. Um oxigênio, conversar, é você ouvir que também você não tá sozinha, você também tem outras mulheres que passam por isso. E é maravilhoso tu ter com quem conversar e oxigenar. Claro. E o que que tu aprendeu de não estar ali presente todo dia, assim? De não estar, oi, Tata, venha que eu tô saindo, assim. O que que tu aprende com isso, assim? A te dar valor? Eu acho que o principal já que é presença. Foi uma das coisas que mais. É o que me salva, e eu acho que é o que eu ensino sempre que eu posso para todas as minhas alunas mentoradas, quem passa por mim, é estado de presença. Porque o que que me ensina? Não adianta eu estar ali 24 horas. Eu tenho mães que dizem assim: ai, eu deixei tudo para cuidar deles, mas ela tá revoltada, ela não tá bem. Ela tá 24 horas com aquela criança, mas ela não tá 24 horas com aquela criança. Aí eu passo a tarde inteira com aquela. Eu passo a tarde inteira com meu filho. Não, tu não passa a tarde inteira. Tu tá ali, mexendo no telefone, bufando muitas vezes, porque você tá, mas você não tá. Botando a roupa pra lavar? Tu tá naquele corre, tu não tá ali. Então, o estado de presença não importa o quanto eu esteja, mas quando eu estou com eles. Tanto que isso existem alguns combinados. Quando a gente tá falando, pensa uma casa com 4 crianças quando todos querem falar, né? E tu entra no carro na volta da escola, é todo mundo querendo contar o que aconteceu. Eu não estou te ouvindo agora. A mãe não consegue te dar atenção agora, ok? Então isso foi coisa que a gente combinou. E daí quando eu digo eu não estou te ouvindo agora, ele sabe que eu não estou ouvindo.
Porque o que que é a pior merda que uma mãe e um pai fazem? Eles dizem assim, Não, tá, nada. A criança entendeu que você não entendeu nada. Ela percebeu que você não ouviu. Então é melhor você assim, eu não tô te ouvindo agora, depois eu te dou atenção. Foi assim que eu resolvi desde o Arthur, sempre foi assim.